Bom, estamos então no nosso encontro de língua estrangeira para crianças e esse é um curso que dura 30 horas. Nós vamos ter nessas 30 horas tanto uma parte teórica como uma parte prática e muita leitura, uma parte interessante de leitura. O que nós temos? Ele nasce de uma experiência prática efetivamente, partindo da língua espanhola. Então, em vários momentos eu ainda vou estar um pouco viciada em falar em espanhol. No entanto, eu gostaria muito que vocês soubessem que nós estamos falando em línguas estrangeiras, no geral. As línguas que nós vamos enfocar aqui são todas as línguas que aparecerem em presença de público. Inicialmente nós temos uma demanda para francês, para inglês, para espanhol e há também uma aluna de japonês que disse que estará por aqui, e a gente vai ver em que pontos nós conseguimos dialogar nessas afinidades todas. A nossa experiência ela parte da prática, vai em direção à teoria para embasar essa prática e para sustentar e permitir que a gente possa avançar em direção a pergunta base: quais são os melhores meios, os meios mais efetivos de nós alcançarmos as crianças com relação a um processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Mas o que nós queremos é um processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, mas não seria uma sensibilização, e isso é só o suficiente? Como que funciona a questão de conteúdos em relação à língua estrangeira para a criança? E respondemos a uma das primeiras perguntas: que criança é essa que nós estamos falando? As crianças, elas podem ser de 0, de 8 a 80, só que a gente não vai falar especificamente das de 8 a 80. A gente vai falar das de 0 até um pouquinho antes dos 8. No entanto, vários dos elementos e a maioria dos textos, dos teóricos que nós temos, que foram selecionados, eles dão maior ênfase a partir do processo de alfabetização. Então, quando se pensa em criança, eles pensam a partir do momento de alfabetização até os 11, 12, 13 anos já se começa a pensar que isso já é um pré-adolescente ou já adolescente, então já um adolescente, então que já faria parte de outro nível. A nossa ênfase vai ser justamente em crianças não alfabetizadas. Como que funciona o trabalho com crianças não alfabetizadas? Então nós vamos ter, associando a teoria e prática e associando o arcabouço teórico que nós selecionamos, que eu selecionei para esse curso, nós vamos poder abranger dos 0 anos até os 13 anos, com ênfase em prática diante da alfabetização e ênfase teórica, porque é a maior parte do foco das teorias que selecionei, elas são para até os 13 anos, a partir da alfabetização. Então, essa base teórica nos ajuda a formular mais hipóteses e formular mais teorias também para as crianças menores de 6 anos de idade. Então, nós temos esse leque de 0 até os 13 anos para poder dar conta. O 14 anos, a partir de 14 anos, ele já é adolescente pré-jovem, então ele vai estar fora do nosso objetivo, principalmente porque há outras leituras, e aí sim, respondendo já uma das perguntas, e aí sim é onde modifica, aí o papo é diferente, mas o papo aqui dos 6 anos, dos 7 anos da alfabetização até os 13, ele é parecido ao de 0 a 6. No entanto, com as peculiaridades do de 0 a 6 anos. No entanto, o que nós vemos é que nesse processo, o que vai marcar é que há necessidades especiais. São crianças com necessidades especiais. Por que são crianças especiais? Não no termo, na terminologia que se utiliza hoje, mas são especiais porque elas exigem de nós alguns elementos que nós vamos mencionar daqui a pouco.
outra das perguntas, então já respondi duas, né? A questão da regência e da idade. Objetivo do curso. O objetivo do curso é refletir a melhor abordagem ou as melhores estratégias de ensino ou os melhores modelos de aprendizado ou melhores modelos de contato das crianças com a língua estrangeira. Como que funciona? Qual é o nosso papel? Qual é a conclusão a que nós chegamos? É aquisição, é aprendizagem, que são termos técnicos que a gente vai discutir, é sensibilização, como que funciona isso? O que a gente espera do professor de língua estrangeira para a criança e o que a gente espera dessa criança? E o que a gente espera passar para essa criança? O conteúdo, quanto ao conteúdo programático, nós temos, foram selecionados, eu selecionei 15 textos básicos, que são textos curtos, a maioria deles não ultrapassa as 20 páginas, eu sei que todo aluno, quando a gente é aluno, a gente pergunta em quantas linhas eu faço essa redação, então quantas linhas, quantas páginas tem esses textos. Os textos eles não têm mais que 20 páginas, exceto um que tem 44, aí também já vai fundo. Mas ao mesmo tempo nós temos vocês vão receber 3 pastas, todas virtuais, é tudo no pendrive. Uma selecionada, uma que eu selecionei, uma dissertação e uma tese para o inglês, uma dissertação e uma tese para o espanhol e um trabalho de TCC do francês. O francês eu ainda estou tateando, ainda estamos procurando. E um dos objetivos quanto à parte teórica é que vocês também nos alimentem, ou seja, a gente faça uma troca de materiais. Desculpe, do inglês são 2 teses e 2 dissertações, tá? Mas que vão ficar numa pasta para vocês consultarem e de vez em quando eu posso retomá-lo, mas sempre faço referência a eles. O ritmo vocês impõem, ou seja, se vocês avançam mais, toda essa bibliografia é a bibliografia que eu já li. Então, se vocês têm outras contribuições, trazem textos para a gente vai avançando e vai conseguindo mais informações, casar mais materiais e tal. Nós temos uma parte prática com criança, de verdade, de carne e osso. Uma das tardes nós iremos fazer um trabalho de observação em uma escolinha aqui pertinho, que é dentro da universidade, e uma atividade que nós vamos fazer com eles também, dentro do espaço da flexibilidade, da possibilidade e principalmente do gosto, porque é um público muito exigente, é um público que, para que nós estejamos perto deles, é preferível, não, é indispensável de que a gente goste deles. Se a gente gosta ou a gente não gosta, eu descobri várias pessoas que tinham certeza que não gostavam e que continuaram sem gostar. Mas eu também descobri pessoas que com o primeiro contato, apesar do estranhamento, apesar do medo, não pensem, os adultos também têm medo de criança. Apesar do estranhamento, apesar do medo, também chegaram a possibilidades e a conclusões de que funcionava e que pode-se dialogar. E que o diálogo é possível entre nós, seres dos planetas grandes, e eles, seres dos planetas minúsculos, né? Esse curso nasce, esse grupo que vai se formar hoje aqui, ele faz parte de uma das atividades de um grupo de pesquisa, atualmente se chama Letras Espanhol Mirando Horizontes. Esse grupo de pesquisa é certificado pelo CNPq, pela UNP, e ele trabalha com algumas linhas distintas. Ele é um grupo bem grande, com uma linha para tradução, uma linha para lexicografia e lexicologia, e uma linha de análise de currículo, todas partindo do espanhol, e agora ele está se desmembrando, e uma das linhas, que muito provavelmente virará um grupo de pesquisa, é o de línguas estrangeiras para crianças, que inicialmente nasce
com a língua espanhola, que é a minha língua de trabalho. Ok? Ok, então como que funciona até onde eu sei? Como que nasce essa questão de línguas estrangeiras para crianças? A minha formação ela é no segundo grau, eu terminei em 91, no segundo grau, no curso de magistério. O curso de magistério era um curso de segundo grau profissionalizante que existia no país. Na cidade onde eu morava, nós tínhamos o contabilidade, só 3, contabilidade, magistério e o científico. E o científico era que preparava as pessoas mais ou menos para o vestibular, contabilidade preparava o pessoal para poder trabalhar com os números por aí, e o magistério nos habilitava, era a habilitação em magistério de primeira e segunda séries, ou de primeira a quarta séries do primeiro grau. Nós éramos professores, saíamos de lá professores e atuávamos como professores. Depois do segundo grau, muito provavelmente a maioria iria para curso de pedagogia, que era onde daria a formação que nós conhecemos daqui da educação, né? Do curso de pedagogia da educação. Anos mais tarde foi extinto o curso de magistério, porque se percebeu que para trabalhar com criança precisaria de um curso de ensino superior. Quando se extingue o curso de magistério, quem torna responsável pelas crianças são os professores da pedagogia, os professores que são licenciados em pedagogia. Eles são os que vão trabalhar com as crianças, mas a especialidade de língua estrangeira, ela ficou sob cargo de quem? A língua estrangeira foi formada, como são os cursos da maioria de vocês, ela licencia para língua e literaturas para o ensino médio. Porque hoje quem é responsável pelas línguas estrangeiras é o ensino médio. Só que nós temos hoje um quadro diferente. Descobre-se cada vez mais a necessidade de que as crianças tenham, em tenra idade, contato com as línguas estrangeiras. Portanto, nós temos os fenômenos de que as prefeituras começam a trabalhar também línguas estrangeiras antes do ensino médio, geralmente do quinto ano para frente, que era até pouco tempo atrás a quinta série, onde eles deixam de ser bebezinhos e criancinhas e passam para a vida de ter vários professores. E um desses professores é de língua estrangeira. Ao mesmo tempo, nós começamos também a ter um outro processo, que é o das escolas particulares começarem a oferecer línguas estrangeiras para as crianças, principalmente e prioritariamente o inglês, que já vem de uma tradição de alcance nas escolas. Nós temos os espaços específicos do francês, como a Aliança Francesa, do Instituto Cerveau. Bom, então, como eu dizia para vocês, esse ensino especializado de língua estrangeira para criança, ele fica à deriva, porque nós temos os educadores formados, licenciados pela pedagogia, que estão direcionados para o trabalho com crianças, mas além disso ele precisaria de ter o elemento que nós conhecemos, que a gente também precisa de outros tantos, mínimos 4 anos para poder conseguir, que é o de uma língua estrangeira a ponto de poder ministrá-la como tal. Então nós temos aí o desafio de conseguir uma formação, por um lado, de trabalho com criança e ao mesmo tempo uma formação de língua estrangeira. Por quê? A formação em língua estrangeira é condição sine qua non. A proficiência na língua estrangeira, inclusive um dos elementos que nós vamos ver, e eu posso afirmar categoricamente a partir da prática, a partir de algumas leituras, mas principalmente a partir da prática, é de que não há possibilidade de um trabalho
de língua estrangeira com crianças se você fala a língua pela metade. Porque toda a previsibilidade que um texto técnico e de que a linguagem técnica possibilita a você de se virar em uma palestra, em uma reunião, no contato com crianças você não tem um arcabouço léxico delimitado e pré-determinado, onde você vai utilizar só os termos previsíveis e eles serão suficientes. Você precisa, ou bem, ter a postura de que não vou responder, e com criança não existe o não vou responder, mesmo que você não saiba tudo, mas as perguntas elas não são previsíveis, o ambiente não é previsível, as situações não são previsíveis, elas são planificáveis. Então, quando nós falamos que um dos elementos necessários e indispensáveis para o trabalho com crianças é o planejamento, nesse planejamento a gente leva à risca o que se diz lá na educação, mais especificamente nos cursos de pedagogia, de que os planejamentos são flexíveis. E dentro da flexibilidade de planejamento, nós temos aqui o elemento flexibilidade, maleabilidade, criatividade e espaço de improviso. É o que eu chamo do plano A, do plano B, do plano C, antes de você entrar em sala de aula. Porque uma atividade, ela pode ser e vai ser, e um dos objetivos desse curso é de que nós consigamos e aprendamos a fazer planos de aula, planos de encontro, planos de atividades com crianças, de forma que haja uma introdução, um desenvolvimento, um fechamento da atividade. No entanto, o que é para nós condição mais que necessária é a capacidade de se virar, ter esse jogo de cintura e principalmente de ouvir o que o momento me pede. Em exemplos, para todos os idiomas, se prepara uma atividade de números. Ela está lá, vamos supor uma atividade que possa fazer e que é tranquila, que sempre é sucesso. Até então, sempre consegui muito sucesso com a atividade de bingo. Cartelas, você vai contar com uma numeração grande, uma quantidade grande, quantidade pequena. Mesmo que você só vá trabalhar com os números até 10. Montar a cartela de bingo com as crianças, a gente vai ver posteriormente como pode fazer isso. Pode aumentar a quantidade de dezenas, podem ser inventados números se você quiser trabalhar com milhares, com outras unidades matemáticas também. Minha aula está super planejadinha, como veremos mais à frente no curso. Chego em sala e simplesmente o que está acontecendo é que fulana, a aluninha, ganhou um coelho. E ela não para de falar no coelho e a mãe inventou de levar o coelho para a sala de aula. É claro que você vai tirar o coelho da sala de aula se você puder. Mas onde que for parar o número? O que você fez com o seu... Porque essas crianças elas vão falar no coelho. E elas vão parar a atividade e elas vão olhar para fora porque elas vão saber que o coelho está lá fora. E do mesmo jeito que esse coelho é a passeata que está passando lá do lado de fora, já que nós temos tantos motivos para fazer passeata hoje. O que está acontecendo? Como que funciona? E a passeata está passando na porta da escola. Como é que eu vou perder esse momento? Mas eu tenho possibilidades mil de fazer coisas. Eu tenho possibilidade de ir lá para fora com todos eles, tenho possibilidade de eles olharem na porta, de olharem na grade, de contarem quantas pessoas vocês conseguem ver, e cores, e quantas cores. Nossa, quanta gente vestida de vermelho, quanta gente vestida de verde, de amarelo, e quantos, e o que, e que possibilidades. Tudo isso é conteúdo. A gente não gosta de trabalhar conteúdo. A gente não quer que eles aprendam conteúdos. Então, de repente, uma aula que era do tema X, números,
ela se transforma em aula que trabalha a quantidade, obviamente, que vai ser discutido minimamente dentro da linguagem deles, o objetivo daquela passeata, daquela manifestação, mas ele tem possibilidade de trabalho com cores, possibilidade de trabalho com quantidades, todos os outros elementos que vão interlaçando sobre um acontecimento. Então, a questão da flexibilidade, ela vai também trazer e também me dá a possibilidade de estar aberto, e eu acredito que esses nossos encontros, eles possibilitam isso também, porque a gente vai encontrando e traçando e trazendo preâmbulos que podem fomentar mais esse tipo de postura nossa, que é a da flexibilidade associada à maleabilidade e associada à criatividade de também conseguir ir aproveitando do universo deles e de algo que tenha e que esteja tendo significação para eles. Porque outro elemento muito importante para esse trabalho com crianças é a significação. O que significa para nós não é o mesmo que signifique para eles. Mas ao mesmo tempo, ou paralelo a isso, nós temos o fato de que o que é do nosso interesse também pode ser passado para eles. Exemplos práticos, então, novamente, para os exemplos práticos. Hoje, muito provavelmente, as crianças não conheçam a Caverna do Dragão. Alguns dos mais novos também estão presentes nesse curso. Espero que todos conheçam. E se não, a gente apresenta os Thundercats ou outros personagens. Hoje eles têm a Peppa Pig. Hoje eles têm a Galinha Pintadinha no Brasil. O que acontece em todos esses elementos? Esses são elementos da vida prática dessas crianças, fora as que sejam as que são Amish ou vivam em comunidades específicas, elas vão ter acesso inevitavelmente a isso. Os meus filhos foram criados sem televisão não obrigatória, a gente não tem TV aberta, nunca teve TV aberta, mesmo assim chegou até em casa, todos esses elementos chegaram até a casa. E chegaram os Thundercats, que são meus elementos, e que foram para eles também. Em um momento com grande sucesso, em outro sem grande sucesso. Tudo isso, todo esse universo também pode ser transportado e teletransportado para a sala de aula. Ou a partir do imaginário, ou a partir de elementos, a partir de brincadeiras, ou até mesmo há professores que optam por não trazer e ignorar ou deixar de um lado completamente todos esses personagens infantis, mas eles vão aparecer em sala de aula. Então você opta qual é a postura, se é a postura de aproveitar e associar algo que você quer, porque o nosso papel de professor